Hoje é o Dia Mundial desses bichinhos que nos dão vida. A gente nem pode imaginar o quanto eles são importantes para a continuidade do nosso planeta. Muito importantes para a sustentabilidade do nosso mundo. Cerca de 80% das plantas utilizadas na produção de alimentos dependem da polinização das abelhas, né? A gente já sabe, ela leva o pólen através da flor, uma flor para outra, enfim. Claro que quem vai nos dar todos os detalhes, tem as informações mais valiosas sobre esse bichinho maravilhoso, é o Zanviana. Tão pequenas e tão potentes. As abelhas são fundamentais para a segurança alimentar em todo o mundo, sendo responsáveis por polinizar a maioria das plantas e dos vegetais que nutrem todas as espécies. Graças às abelhas, existe vida na Terra. As abelhas, elas são importantes para a manutenção dos ecossistemas. Graças às abelhas, existe vida na Terra. Então, quando as abelhas visitam as plantas para buscar os seus recursos, seja o néctar para fazer o mel, seja o pólen para utilizar como recurso proteico, elas visitam essas plantas, retiram seus alimentos e após a visita, elas produzem os nossos frutos. Então, sem falar dos outros benefícios, esse é o principal. Elas promovem a polinização, ou seja, a produção dos frutos. Elas garantem que os outros seres vivos existam, consigam existir por conta dos alimentos. E sem contar, e se não for para alimento, aquela semente gerada por aquele fruto vai gerar outras plantas, que vão gerar abrigo para os outros animais, sombras e os alimentos. A Sandra é bióloga. Estamos na residência do veterinário Rodrigo Mascarenhas. Ele tem uma criação de abelhas sem ferrão. Essas caixas de madeira são chamadas de meliponário. O Rodrigo cria as abelhas apenas para ter a companhia delas e perceber o comportamento. Já a Sandra, além da finalidade econômica, ensina os interessados a criarem esse ser tão importante através do projeto Arandu. A relação dela com as abelhas começou quando ela ainda era estudante de biologia. Numa visita a um viveiro de produção de mudas da Mata Atlântica, conheci essas abelhas e pedi autorização para estagiar voluntariamente. Comecei a estagiar nesse local, chamado Viveiro de Mudas Nativas da Mata Atlântica, em João Pessoa. E sempre surgia a necessidade de receber pessoas para apresentar o meliponário. E aí o meu tutor, que foi o Jerônimo Vilas Boas, sempre me chamava: Sandra, vai chegar uma turma de crianças, tu recebe? Sandra, vai chegar uma turma da universidade, você recebe? E eu fui aprendendo meio que na marra. Sou apaixonada pela educação e pelas abelhas. Eu gosto de ensinar sobre elas, de preferência de maneira correta e que as pessoas consigam compreender com suas diferentes formas de aprendizagem. Então o Projeto Arandu, ele é sabedoria sobre as abelhas, onde você vivencia diferentes atividades, seja ouvindo, seja falando sobre as abelhas, pegando nas abelhas, degustando o mel, brincando. Dentro do projeto eu faço diferentes vivências, diferentes atividades para trabalhar e descobrir o mundo das abelhas. As abelhas são tão importantes que no Brasil existe uma data para comemorar o dia delas, 3 de outubro. Essa data é para lembrar que esses pequenos insetos garantem a polinização de diversas espécies de plantas, além de apresentarem um grande valor econômico. São delas que são fabricados a cera, o mel e o própolis. Quando você cria a abelha, você consegue ter o mel, o pólen, a própolis, as próprias abelhas, as caixas, né? E esses são os produtos diretos, mas nós temos outros produtos indiretos que a gente pode ter com as abelhas também, que é o paisagismo, o turismo, o entretenimento. Vai muito além, a produção de mel, a criação de abelhas, ela vai muito além da produção de mel. As abelhas sem ferrão no Piauí têm 32 espécies e o mel produzido por elas tem um sabor que se destaca. A tiúba é a mais querida e que mais produz mel. As abelhas tiúbas colocam os seus alimentos em potes feitos de cera e resina. E esse mel, além do sabor das plantas,
tem o sabor da própria resina, é como se ele ficasse defumado, não tem um sabor diferenciado. Tá? Nós temos também a abelha uruçu, amarela, a abelha jandaíra, a abelha mandaçaia, mais ao sul do Piauí, a abelha moça branca, a abelha marmelada. Recentemente descobrimos uma espécie que não estava catalogada no Piauí ainda, que é a abelha trumbica. É um tipo de abelha borá. Temos 3 tipos de abelha borá aqui no Piauí. Apesar de o Dia da Abelha ser comemorado em nosso país em 3 de outubro, o Dia Mundial das Abelhas é comemorado no dia 20 de maio. Essa data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas e foi escolhida por ser o dia do nascimento de Anton Jansa, um esloveno que foi o pioneiro nas técnicas de apicultura, que é a criação das abelhas. Nossa, gente, a gente cada vez mais fica encantado com a importância que as abelhas têm na nossa vida, né? Ai, a gente está sempre aprendendo sobre a natureza. Obrigada, Zan, por essa bela matéria, com tantas informações.